Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas nessa edição do Pod Connection. É a edição do episódio 28, parte 2, em complementação ao tema Indústria Cultural, Esclarecimento e Autonomia desde a Infância. Algumas das complementações serão dadas aqui devido a um conteúdo que nós havíamos realizado uma live, mas que nem todo o conteúdo, nós conseguimos mantê-los a salvo. E nós trouxemos novamente aqui as informações principais relativas aos teóricos, que estão aí estiveram dispostos a nos orientar quanto às obras deixadas, sobre o conteúdo da indústria cultural, que foi um termo tratado por Theodor Adorno e Max Horkheimer. Adorno, que nasceu em 1903, tendo vivido até 1969, e Max Horkheimer, nascido em 1895, tendo vivido até 1973. Adorno era um filósofo, sociólogo e musicólogo alemão, e Max Horkheimer era um sociólogo e filósofo. Ambos frequentaram a Escola de Frankfurt de Pesquisas Sociais na Alemanha. Eles fizeram uma crítica, sobre a indústria cultural que descreve a produção de bens culturais em massa, mas uma produção em massa em um modelo que impede as pessoas de serem autônomas, emancipadas, esclarecidas e independentes. Por isso, as pessoas se tornam objetos, quando elas deixam de refletir sobre as suas reais necessidades. Em nossas palavras, em sua obra Dialética do Esclarecimento, Adorno e Max Horkheimer, eles expõem muito bem uma situação, no qual, quando assistimos um filme ou uma novela, um mocinho, quando cai dentro da piscina, ele já cai com um smoking, com um terno ou com um tênis da moda, no qual tem aí uma pretensão de aquisição daquele objeto de consumo sem uma real necessidade. Tudo bem quando é de fato interesse e quando todos ou nós temos condições ou temos interesse em adquirir aquele determinado objeto. Mas a situação, ela se reflete numa realidade de pessoas que nem sempre têm aquela real necessidade de aquisição de bens de consumo. Theodor Adorno era de origem judaica e por isso ele e sua família tiveram que emigrar para os Estados Unidos em relação ao exílio, no qual eles sofreram devido às perseguições da época do nazismo. E lá ele fez uma crítica quanto à diversificação da música em relação aos padrões do jazz, por ele já estar habituado ao padrão de música europeu. E ele foi criticado, Foi criticado no sentido de que a cultura local, ela também deveria ser valorizada. Adorno, ele lia as obras de Immanuel Kant. Kant era um filósofo alemão natural da Prússia que viveu em Königsberg de 1724 até 1804. Ele publicava estudos, publicava textos, artigos para jornais e revistas naquela época. E as pessoas costumavam fazer perguntas, para esses jornais e revistas, nas quais eram respondidas por estudiosos, e nos quais aí, dentre eles estavam Immanuel Kant. E aí, uma das perguntas, relativas aí a esses conteúdos em relação à sociedade, à política, à economia daquela época, era relativo a o que era esclarecimento. Esse aí foi um tema, sugerido por um dos leitores das revistas. Então, Immanuel Kant, ele disponibilizou aí um artigo com o tema Resposta à pergunta, o que é esclarecimento? E ele nos deixa muito bem orientado, sobre essa publicação de 1783, no qual, ele publicou esse artigo para a revista alemã, respondendo aí a dúvida do leitor. Então ele fala, que ao se tornar esclarecido, o indivíduo tem a oportunidade de adquirir conhecimento sem auxílio de outra pessoa. E assim ele deixa de ser governado por outra pessoa, na condição de maioridade da razão, no qual as pessoas tornam-se autônomas, livres, de situações de opressão, e situações nas quais elas se mantêm aí por limitações sociais, gerais, específicas. Bom, então, tendo apresentado para vocês um referencial teórico relativo aqui ao conteúdo que nós disponibilizamos, eu e a Mari trouxemos aqui um exemplo, relativo aí a essa reflexão sobre as condições e as limitações sociais, baseadas aqui em algumas obras, como obras de Pablo Picasso, em um painel que é o painel de Guernica. E esse painel, ele serve aí para nos trazer reflexões
é um painel que está exposto, né, em um museu em Madrid, na Espanha, que reflete uma condição da Guerra Civil Espanhola, né, que o artista, ele saiu de todos os padrões em relação à simetria, ao que era o padrão de beleza, aquele padrão de beleza europeu disponibilizado, contemplado, vislumbrado e muito seguido, né, para um padrão que reflete uma arte, né, em um período também de cubismo, né, que fala um pouquinho sobre algumas obras dispostas através de colagens. E esse painel, ele está disposto de uma forma que a gente chega no museu e você contempla a obra de pé, né? Ao mesmo tempo, você tem um incômodo em relação a esse painel disponível, porque você visualiza várias imagens. Se você centralizar, né, no canto direito da obra, você vai visualizar uma mãe, né, com uma criança no colo, a figura de um animal, você visualiza essa figura de um animal composto por um outro animal, né? Esse quadro, esse painel, ele esteve aí como objeto de análise em concursos, em provas, né, em exame nacional do ensino médio, e serviu aí para a gente refletir sobre a condição social e a limitação social de exclusão de pessoas, né, conforme uma guerra que foi instaurada, no qual as pessoas tiveram bastante sofrimento, né, pessoas dilaceradas, sofrendo, pedindo socorro. A gente vê ao centro aí dessa imagem um cavalo ao centro aí da imagem, em profunda agonia, um cavalo que agoniza, né? Existe uma espada atravessada nesse animal, né? Pessoas com pedaços de seus corpos, e isso é uma crítica que Pablo Picasso pretendeu na época sobre essa condição da guerra. Aí, em próximo momento, nós temos uma explicação sobre esse painel, né? Que é uma obra que vai nos permitir análise, sim, sobre questões entre o sagrado, entre o artístico, né, na cidade de Guernica, que sofreu muito com essa guerra de 1936 a 1939. E ali nós vamos compreendendo essa pintura, verificando alguns personagens, né, sobre uma perspectiva da experiência, né, de qual experiência, de qual cultura que está sendo transmitida ali. É uma pintura que vem a despertar na gente um sentimento grande, um incômodo, uma estética que incomoda demais, diferente de outros padrões que foram contemplados por muito tempo nas artes, né, nesse período de cubismo e surrealismo, no qual nós vemos guerrilheiros, animais feridos. E aí nós temos uma seguinte reflexão: precisamos todos das mesmas condições para sobreviver, tanto homens quanto animais, né? E todas essas pessoas precisam de estar dispostas em um ambiente único e saudável. E esse ambiente precisa de estar harmonizado, e se esse ambiente deixar de existir, muitas pessoas também e animais deixarão de existir às custas aí de muito sofrimento e de muita escassez. Trouxemos para uma outra análise, conforme fizemos exposições anteriores, uma outra obra também de Pablo Picasso. Essa obra aqui anterior era de um pintor, escultor espanhol em um outro contexto, e nós trouxemos aqui Cândido Portinari, um artista brasileiro que viveu em uma cidade no interior de São Paulo, né? E nós temos aqui algumas reflexões sobre essa obra de arte, que é A Criança Morta, de 1944, uma obra que nos convida aí à reflexão sobre pessoas em situações, né, de vulnerabilidade social e de grande miséria, que tiveram que migrar de sua cidade, de suas condições, em busca aí de situação melhor para suas vidas. Né? Então, assim, é uma família, um momento que uma família ela perde uma criança vítima da seca e da fome. É um período do expressionismo que vem aí a revelar, né, dificuldades, né, da sua terra. Esse artista, ele nasceu no interior de São Paulo em 1903. E aí nós observamos, né, essa imagem por completo, mas quando nós puxamos um zoom dessa imagem, é possível que nós façamos a contemplação de outros momentos, né? Uma criança que chora em profundo desespero, em profunda agonia, numa terra seca, ela chora lágrimas de pedras, né? E essas pedras, elas caem ao chão, e nós visualizamos nesse quadro, né, as pedrinhas de fato no chão, uma criança extremamente triste, desnutrida, né, em uma situação de risco, da mesma forma que nós verificamos a criança no colo, né, de um adulto, é uma criança que está no colo,
esquelética, a gente vê claramente, nitidamente, uma situação de fome, de vulnerabilidade novamente. Uma mãe com uma outra criança que também chora lágrimas de pedras, né? E essas lágrimas, essas pedrinhas, elas estão no chão. E nós podemos o tempo todo fazer reflexões sobre o semblante, sobre a face de desespero de todas essas pessoas que estão no quadro, né? E mais uma vez é um quadro que incomoda, né? Em um outro momento que nós puxamos um zoom, nós temos aqui, né, um adulto, né, com um profundo lamento, e nós visualizamos essa criança no colo, uma criança esquelética. A gente vê que existe uma situação de morte que foi causada, né, por uma necessidade, que é a fome. E isso é muito triste, é um quadro, né, que causa incômodo, porque ele difere de todas as obras, né, de todos os outros padrões no qual nós estamos acostumados a contemplar. E em mais um momento, né, de uma aproximação desse quadro, em um próximo zoom que nós temos aqui, vocês podem observar Cândido Portinari na obra Os Retirantes, de 1944. É um outro quadro também que desperta aí um senso crítico, um certo incômodo, quando nós verificamos as cores desse quadro. São cores sombrias, né? A gente verifica que são tons mais pastéis, porém não são cores muito vivas, e é um padrão também que é diferente de obras que estamos acostumados a contemplar. Verificamos situação de seca, de fome, de desnutrição, de sofrimento, tanto em adultos quanto em crianças, em jovens, né, em adolescentes. Nós podemos verificar aqui que se retrata aí, um período que o Brasil esteve em grandes desigualdades econômicas e sociais. E outra reflexão em relação a essa obra é que as figuras, né, são de pessoas que ocupam um clima e um local sombrios. As crianças são sempre carregadas, trazidas por alguém, assujeitadas por alguém. E por isso, né, que nós iniciamos a abordagem do episódio anterior com a Mari Del Priore, que fala sobre várias situações em relação a risco e a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, né, em situações que perduraram por décadas no Brasil. Essa situação, né, é sempre de crianças assujeitadas a muitas situações. E mais uma reflexão: o que nós podemos mudar para transformar essas realidades em relação à educação, às escolas, aos educadores? Quando nós puxamos mais um zoom sobre essa imagem, nós vemos aí uma criança praticamente, a gente sente que ela está morta, né, no colo de alguém, uma mãe em sofrimento, um idoso sofrendo, a criança esquelética no colo, uma outra criança em situação de doença. E é uma situação que incomoda. Então, o objetivo aí de muitas obras de arte é trazer essa reflexão, um senso crítico, para que possamos evoluir em um novo despertar, né? Uma próxima imagem, né, novamente aí um recorte, né, em relação à obra da Mari Del Priore, mas a gente retorna aqui ao início, né, da obra, a apresentação inicial, ao primeiro quadro aí, em relação ao título da nossa obra, e nós queremos dizer o quê? Em relação à teoria pedagógica, o que foi defendido também na minha tese de doutorado, é que o diálogo, ele é possível para a superação de todos os conflitos, né, e com os movimentos dialógicos entre sujeitos na escola, né, para mostrar que essa convivência e esses diálogos podem se dar de forma justa e igualitária, né, para a gente poder superar grande parte das dificuldades sociais e das limitações em relação ao processo de ensino, aprendizagem, né, ou pelo menos para reduzir a distância entre as classes sociais, tornando possível que a educação venha a integrar conhecimento tradicional ao conhecimento contextualizado, para que as realidades sejam situadas e transformadas, né? E o interesse é discutir a aproximação de grupos sociais e tentar diminuir a distância entre classes sociais com valores, né, evidenciados numa situação em relação à tríade ensino, educação e formação. E finalizando, né, mais uma vez, né, agradecemos, né, a oportunidade de fazer a exposição de algumas obras tão detalhadas e que nos provocam aí a sensação de incômodo, mas que com certeza terão aí um despertar para outras reflexões em relação a outras apresentações artísticas. O trabalho dos educadores é preparar todos os alunos desde a infância para que eles enfrentem questões sem respostas prontas, né? E para isso os educandos, eles precisam fazer ecoar as suas vozes, de modo que, sendo ouvidas, né, os discentes, os educadores, eles possam aí trabalhar com o processo de aprendizagem, auxiliando todos nesse
nessa situação escolar como sujeitos ativos e passíveis aí de transformação de suas próprias realidades. Sujeitos que terão sua autonomia e o pensamento crítico desenvolvidos para que se tornem cada vez mais emancipados como sujeitos críticos, né? Além aí de serem cientes também de suas condições, dos seus direitos e deveres e do local que cada um deles ocupam na sociedade. Foi um prazer dialogar sobre esse tema, que para mim também traz grandes reflexões. E se você se interessa por questões relacionadas a pesquisas acadêmicas, científicas, ou se interessa pelo tema, mande aqui suas sugestões, faça comentários, né? E agradecendo. Se você gostou, curta e compartilhe. Muito obrigada!